dispersão do povo de Israel entre as nações e descreve sumariamente os seus horrores. Veja, o Joel é um profeta muito querido, mas também de Joel só se conhece duas coisas. Quem lembra? As únicas duas coisas que falam do profeta Joel. A descida do Espírito Santo, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, e o gafanhoto. Por isso que ele é apelidado do profeta do gafanhoto. O Joel também, ele profetiza numa época muito complicada. O afastamento, gente, essa é a tônica, viu? Dos profetas pré-exílios, essa é a tônica. Ligou lá? Tá ligado? Essa é a tônica dos profetas pré-exílios. Exaltação para a idolatria, exaltação para a idolatria, exaltação para a idolatria. Você pode ter noção, falando da idolatria, quando naquela época, né, eu estava conversando com uma pessoa, essa semana, ela falava sobre os povos antigos, a prostituição nos povos antigos, nas religiões antigas. E o que acontecia? Geralmente, as festas idolátricas acabavam em incestuosidade. Por exemplo, quando Moisés desce do monte com as tábuas dos mandamentos, ele encontra 3.000 pessoas adorando possivelmente Anubis. Quer dizer, o que você acha que Moisés encontrou ali? 3.000 pessoas fazendo orgia sexual. Ele desce do monte com as tábuas dos 10 mandamentos, encontra 3.000 pessoas adorando bezerro e com certeza tendo relação sexual, porque todo ele terminava com isso. Que era uma divindade da fertilidade. Se estava adorando o bezerro, com certeza estava adorando o Deus da fertilidade. Possivelmente Anubis. Ele encontra 3.000 pessoas fazendo orgia sexual. Você imagina a situação dele. Em ver aquela cena terrível e 3.000 pessoas morrem ali naquele dia. Então, essa é uma das questões terríveis da idolatria. Joel, ele também se levanta contra isso. Olha só o que diz no capítulo 2 de Joel, no versículo 1. Tocando trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meio santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e dessas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama de quebrada, diante dele a terra é como um jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. Não. Então, a questão toda que os profetas falavam, inclusive Isaías, que é um profeta pré-exílio, ele entra em crise, pastor Giovanni. Porque no Isaías 53, ele faz uma pergunta para Deus, Elizabeth. Quem crê em nossa pregação? A crise do pastor. Eu prego, o povo não. Então, o Isaías, ele tem uma crise, vamos dizer assim, uma crise pastoral. Tem um problema na nossa mente. Quem está acreditando? Bom, eu já pensei, o problema é bilhete? Não é, porque é o senhor que está dando mensagem. A mensagem eu não estou fazendo, então ninguém está crendo. E nós? Era a tônica dos profetas aí.
E o Joel aqui se levanta e está falando, vai. E aí, a gente vê aqui que o Joel, ele profetiza no sul, ou seja, ele profetiza em Judá, exatamente onde Nabucodonosor invade. Então, ele profetizou em 830. Então, Nabucodonosor invadiu em 606. Vai dar quantos anos? 200 e... Vocês que são bons de geografia, vai lá. Vai dar 220 e poucos anos depois, veio Nabucodonosor. Então, você observa bem. Antes de Joel, já tinha os profetas falando. Então, são 200 e tantos anos dos caras avisando. Não é possível que ninguém podia ouvir isso aí. Ele está falando que o exército que vai chegar é parecido com o gafanhoto. Por que ele usa? Por que Joel usa a ilustração ou a analogia do gafanhoto? Porque Israel sofreu uma praga de gafanhoto. Agora, eu não sei, não sou agricultor, mas a gente lê, escuta. O que sobra quando vem uma praga de gafanhoto numa lavoura? O que sobra? Israel sofreu uma praga de gafanhoto. Ele pega aquela praga de gafanhoto, o que ele faz para chocar a opinião pública? Lembra da praga de gafanhoto? Esse rei que vai chegar vai fazer e fez. Mas o que eu acho interessante aqui, pastor Giovanni, é a forma como ele fala dos gafanhotos. Ele fala assim: estrodeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo, que devora o restolho como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Teve recentemente a praga de gafanhoto aqui na Argentina, não foi? Quase chegou no Rio Grande. Quase pegou. Capítulo 2, versículo de número 6. Agora o versículo de número 7. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai no seu caminho, e não se desvia de sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Arremetem-se contra lanças e não detêm o seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas pelas janelas, entram como ladrão. Diante deles treme a terra e os céus se abalam. O sol e a luz escurecem. As estrelas retiram o seu esplendor. Então, ele está falando, olha, assim como foi essa praga de gafanhoto, assim será. Se não houver remédio. E o que eu deixo como exemplo aqui é a igreja. Pastor Giovanni é pastor de igreja. Né? Nós temos que aprender com o pastor gafanhoto. Porque o pastor gafanhoto, olha como o pastor gafanhoto doutrina bem o seu povo. Eles, no versículo 7, cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. E aí ele vai dizendo, não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Ou seja, uma igreja que quer crescer, cada um tem que fazer o seu papel. E a gente tem que aprender com o gafanhoto. Eu não posso não posso atrapalhar o ministério que o outro está desempenhando, porque eu quero aquele, não, você tem o seu. E, infelizmente, às vezes, próprios pastores atrapalham os gafanhotos. Aliás, tem pastor que tem que aprender com o gafanhoto. Você quer ser um bom pastor de igreja? Não é o que o gafanhoto faz. Todo mundo faz a sua parte. Ninguém esbarra no outro. Cada um sabe o que vai fazer. Trabalha unido, trabalha com ordem, trabalha com perspectiva, trabalha sabendo o que vai fazer.
Isso é que eu gosto muito do profeta Joel. Ele ensina, sem perceber, Joel, ele ensina as gerações futuras da obra de Deus como que nós devemos ser e fazer. Como está falando? E por que eles são indestrutíveis? Porque eles são unidos. Eles não brigam entre si. Eles não atropelam um ao outro. Eles não têm medo. Eles não se afugentam. Já estava falando para mim agora, vindo para cá, como que nessa pandemia a igreja se desarticulou. Como que a igreja se desarticulou? Como que a gente ficou tudo... não a minha comunidade, talvez nem a de vocês, mas a gente tem que falar como igreja, como um todo, não é verdade? Porque todo mundo sofre. Como que a igreja do Senhor ficou tendo que aprender com o gafanhoto? E o gafanhoto diz aqui, olha, não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra as lanças e não se detém no seu caminho. A gente não fez isso. Parece que a gente recebeu uma borrifada de Baygon e a gente ficou parado sem saber para onde ir. E muito pastor Tá perdido. está perdido. Não deu o suporte à igreja. Acho que a igreja, ela vive muito aquela fase tranquila, e daí se louvar a Deus, servir a Deus na fase boa, é fácil, porque a pessoa pode. E daí veio uma praga, né, mundial, e a igreja ficou muito tímida. Então aí muitos pastores entraram na questão do politicamente correto. Não estou dizendo que a gente tem que quebrar normas. Não, isso não. Mas se você olhar para o povo de Israel e os profetas, muitas vezes eles arriscaram a própria vida para dizer, Deus está mandando fazer isso. E hoje a gente obedece mais decretos, coisas de homens, do que a própria palavra. E ninguém alerta, ninguém exorta, né? Você não vê uma pessoa que está se destacando a nível mundial hoje, um líder espiritual, que chega para as pessoas que dá um alento, ou faz uma exortação de arrependimento. Porque com tantas notícias de morte, as pessoas estão sensíveis. Então ela pensa, amanhã pode ser eu. E aí é um momento propício para você pregar. Se amanhã for você, você vai passar onde pregar? As pessoas não estão pregando no momento. O Joel, ele está querendo dizer o seguinte, olha, o exército vai chegar amanhã e ninguém detém. Mas olha que interessante, no versículo 12, alguém leia o 2, 12 e 13. O Rafael, lê para nós, por favor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. E aí, você sabe aqui, olha, ainda assim, ou seja, mesmo com essa possibilidade desse exército chegar e devastar a nação, mesmo com essa possibilidade, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim. E eu vejo aqui um problema muito sério quando a gente fala de uma pregação, água com açúcar, da prosperidade. Não sou contra a prosperidade, pelo contrário, eu preciso ser próspero em tudo. Na família, na minha saúde, nos meus bens, no meu dinheiro. Todos nós precisamos disso, de prosperidade, porque uma igreja próspera, a obra de Deus fica próspera também. Mas a maneira como essa prosperidade vai chegar é que é o problema. E a prosperidade equilibrada é bíblica. É bíblica. E a prosperidade é de Deus, ou Deus que está na prosperidade. Porém, existe um princípio na filosofia pragmatismo, se não me engano, foi o David Hume. O pragmatismo é norte-americano, né? Norte-americano. Antes do pragmatismo vem o Stuart Mills, Stuart Mill. utilitarismo. Utilitarismo. É o pai do pragmatismo. Mas só que o pragmatismo ganha áreas de celebridade quando ele viu, então ele vai ser dele, se não me engano. Então,
que é o pragmatismo? Não importa como o resultado chega, não importa o que chega. Eu quero uma igreja cheia, não importa como ela vai ficar cheia, o que importa é que ela está lá. Mesmo que eu pregue. Então, se imagina se eu fosse pragmatista. Ele só pregava no Deuteronômio 28, nas bênçãos decorrentes. Então, se não houver arrependimento, todo mundo vai acabar, isso aqui vai acabar. Esse profeta é muito calamitoso, não é? Então, meus irmãos, ainda assim, mesmo em meio ao anúncio da tragédia, Deus fala, vocês podem entrar. Se vocês se arrependerem. Se vocês não se arrependerem, vai vir. Aí ele fala no verso 15: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mandam. Olha que coisa linda das crianças. Eu achei isso aqui lindo, gente. Sai o noivo de sua recâmara. Pô, o camarada tem lua de mel. Sai o noivo de sua recâmara, ele é noivo do seu aposento. Pô, mas... Ou seja, para tudo. Porque para ter arrependimento, a gente tem que parar para saber. Isabel, para o que você está fazendo. Elisângela, misericórdia. Elisa. Falei 10 vezes Elizabeth. Você devia ter me Eu fiquei muitos anos chamando. Eu fiquei uns 10, 12 anos chamando um amigo meu de Mauri. e ele nunca te chamou atenção. 10 anos jogando futebol com ele. Vai, Mauri, vem, Mauri, toca aqui, Mauri, vai, Mauri, vem, Mauri. Oi, Mauri, tudo bem, Mauri, Mauri. Um dia, 10 anos depois, disse, pastor, olha, eu sei que eu estou até constrangido, mas meu nome não é Mauri, é Crê Mauri. Eu sei que é horroroso, mas é o meu nome. Eu falei, é verdade, eu acho que é melhor não precisar de Mauri. Ele riu, assim, eu sei, meu nome é horroroso. Você é meu pai na cabeça, colocar meu nome de Crê Mauri. Mas é meu nome, Crê Mauri. Olha, que 10 anos depois ele veio avisar. É muito comum as pessoas me chamam de Elizabeth, porque é Elisângela Bart, então eles leem muito rápido, dá muita gente. O apelido é Eli, né? Ela é tronco do Gambate, viu? Ela é descendente do Gambate, vamos respeitar. Teólogo. Olá! Então, para ter arrependimento, para tudo. Por quê, João? Porque nós temos a tendência de viver no piloto automático. Trabalho, escola, igreja, lazer, negócio, família, profissão. Se eu não parar tudo, eu não estou vendo que eu estou matando a mim, minha mulher, meu marido, meus filhos. Aí o Joel fala, para tudo. Até as criancinhas têm que parar de brincar. Porque para ter arrependimento, eu tenho que parar de beber. Bom tempo você pregar domingo. Aquelas lives que você faz feira, live com os estudos. Para tudo para ter arrependimento. É isso que eu já estou falando. Porque até mesmo o próprio... Uma coisa que a gente é muito craque, nós estamos PhD em se acostumar com algum pecado. Vamos dizer, eu estou com mágoa de alguém. Se eu não resolvo isso, eu acabo me acostumando. Eu converso com a pessoa, eu estou com a pessoa. Eu tenho mágoa dela, mas eu converso com ela assim, mas meu coração está ferido, sabe? E a gente vai se acostumando com isso aí, faz parte da nossa paisagem. Esse pecado tem que ser mandado fora. Rosa,
Deixa eu passar para você, eu tenho uma mágoa de você, já faz tempo, eu quero eliminar isso. Para tudo, para ter arrependimento tem que parar. Pastores, meu Deus, quantos pastores estão aí embriagados pelo poder, estão matando as suas comunidades, mas não percebem. A sede pelo poder é tão grande que ele não percebe que ele está quase querendo ser secretário da Santíssima Trindade. E o pastor, quando ele, eu sempre falo isso para os meus alunos do seminário, vou falar para os meus alunos aqui. Quando um homem ou uma mulher é só uma pessoa de respostas e nunca de perguntas, tem problema com essa pessoa. Porque o único ser que não é de perguntas é Deus. Passou para essa raça aqui, nós somos pessoas de perguntas e somos de respostas, mas não somos só de respostas. Você quer, tenha medo do pastor quando ele é só um homem de resposta. As pessoas vão perguntar para ele, ele sabe pelo menos a resposta para tudo. Esse homem é perigoso. Ou essa mulher é perigosa. Palavra. Acho que o ser humano ele confunde muito o remorso com arrependimento. Sim. Porque muitas vezes a pessoa está com remorso, mas se arrepender verdadeiramente, deixar, é bem diferente de remorso. Sim. Aí bom, na minha maneira de ver, né? Muitas pessoas ultimamente já vivem no remorso e não no arrependimento. Não. Para ter arrependimento tem que parar tudo. Obrigado. E no capítulo 3, para finalizar o Joel, é o famoso capítulo dos vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões. Porque realmente, meus irmãos, é isso que vai chegar. O Espírito de Deus sobre a igreja foi essa profecia do nosso querido Joel. Né? Muito bem, terminando Joel, nós chegamos a um dos profetas mais divertidos, Amós. Amós está aqui. Amós, que profetizou do norte, ele era do sul, mas profetizou do norte, mais ou menos no ano 760. O que você sabe sobre Amós? Vou chamar você de Eli para não cair no mesmo erro. Eli, o que você sabe ou conhece sobre Amós ou não, o pastor não vai estudar nada de Amós? Amós está bem apagadinho. Por isso que ele é pequenininho. O que você sabe sobre Amós, pessoal? É o profeta mais divertido. O Amós, ele era um pastor de ovelhas em Tecoa, uma pequena cidade de Judá, do sul. Lembra que o Roboão, professor de história de Israel aqui, né? Roboão, eu falei dele na última aula, ele dividiu a nação em dois pedaços, né? Reino de Judá, no sul, e Reino de Israel, no norte. O Reino do Norte era terrível. O Amós, ele era do Reino do Sul. E ele é um sujeito muito engraçado no sentido, porque pessoa simples fala a verdade. Exemplo das crianças. As crianças. Estava pregando uma vez numa igreja, e aí estava pregando e tal, aí uma menininha de uns 5, 6 anos estava assim, sentada com os pais dela, e ela falou assim: mãe, eu quero mais fazer xixi. Eu acho que ela estava falando baixinho, a mãe não ouviu, né? Mãe, eu quero mais fazer xixi. Eu falei: mãe, pelo amor de Deus, olha essa menina lá, tadinha. Então a criança é assim, né? Amós era um sujeito simples, rude, pela profissão dele, ele era o quê? Ele era boiadeiro. Ele era o rei que estava sempre com o gatinho dele, tá? E ele era um agricultor também. Ó, presta atenção, irmãos. Olha o que Deus faz.
norte, aqui, estava tão contaminado que não tinha ninguém lá que Deus podia usar. Mas daí, não tinha ninguém, não. Ninguém, não tinha uma pessoa que Deus poderia contar e dizer assim, ó, vê se esse povo desceu em pecado. Não tinha. Deus pega um sujeito do sul, ele se desloca do sul e vai para o norte. Vamos ler Amós, capítulo 1. Versículo 1, por favor, quem lê? Juízo de Deus contra as nações. Bem, Profecias anunciadas por Amós em cargo pesado, criador de ovelhas em Tecoa, sobre as visões que teve a respeito de Israel, 2 anos antes do grande terremoto. Nessa época, Uzias, minha força é Yahvé, era rei de Judá, e Yarovam ben Loash, Jeroboão, filho de Joás, o povo lutará. Era rei de Israel. Veja bem, Amós, ele era boiadeiro e ele tinha uma segunda fonte de renda. Ele vendia os frutos. Só que os frutos que ele vendia eram frutos de terceira categoria. Sabe aquela maçã que custa R$ 9,90 e aquela outra que custa R$ 1,99? Fica toda machucadinha, toda sequeladinha. Então, a Amós vendia a maçã de R$ 1,99. Agora, presta atenção. Deus pega esse sujeito que não sabe ler direito, tem dificuldade com leitura, não é analfabeto, não é aquelas maravilhas, não é um culto. Fala para ele, vai para o norte e profetizar. Agora, antes dele ir, o que ele tem que fazer? Ele tem que arrumar a profissão dele, não é? Ele tem que deixar um sujeito para tirar as leiras daqui, para entregar lá na praça, para entregar para os clientes de casa em casa. Ele tem que recolher os frutos e levar para o mercado municipal. O que ele faz? Ele com certeza põe. Você sabe que vaca de leite você tem que, né? É 2 vezes por dia. Isso aí mesmo, né, João? Você quer? É uma moeda. Então, quer dizer, ele vai fazer uma viagem para o norte, não sabe quantos dias vai ficar, alguém tem que ordenar a vaquinha dele. Então, ele é um cara, Amós, ele é um cara da lida dura, do serviço pesado, da mão dele cheia de calo, de literalmente pegar boi pelo chifre. Mas ele é um sujeito que ele sabe o que tem que fazer. Ele deixa alguém que é responsável, vai para o norte e lá aí a coisa foi. Porque no capítulo 2, ele chega em Israel fazendo as ameaças. Verso 6, ele diz, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo. Porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Veja, o norte de Israel estava completamente encharcado com pecados. O profeta Amós já chega falando lá no STF. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, por 4 não sustarei o castigo. Porque os juízes, quem são os juízes?
é aquele que dá segurança da lei. Porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa do par de sandália. Ele já começa. Olha, ele já começou legal. Hein? Por que Deus faz isso, Dani? Porque é o nome certo. Para tratar as feridas, Rosa, e o pecado que estava no norte do país, tinha que ser um cara estúpido mesmo. Não podia ser um cara assim, igual o pastor Giovanni, todo educadinho. Vem cá, meu irmão, vamos. Veja bem, vamos considerar. Não, o pastor Giovanni é muito educado. Nem eu também não prestava atenção. Eu ia chegar lá e ia querer, vamos fazer traçar um perfil espiritual desse irmão. Não, o norte vai ensinar vocês aí, ó, juízes. Vocês são corruptos. Vocês livram o condenado porque pagam para vocês e condenam o pobre porque não tem dinheiro para pagar. Ele já chegou numa instância maior que tinha. E aí ele vai falando. Suspiro pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e perverte o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o Deus que eu sou. O camarada com a esposa, o patrão. Mas por que isso assim? Então ele vai falando. Muito bem. No 3, ele continua. Ouvi a palavra, ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós, todos os filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós vos escolhi, portanto, vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Isso aqui também é um versículo muito falado. Talvez é um dos poucos que se conhece de Amós. E daí ele vai falar, no versículo de número 9, fazei ouvir isso nos castelos de Asdod, Deus, lá, Deus, e nos castelos da terra do Egito, dizem: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e veja que grande tumulto há nela e que opressões há no meio dela. Aí ele vai falando, no versículo 14, no dia que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel e as fontes dos altares serão cortados e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno como a casa de verão. Casas de marfim perecerão e as grandes casas serão destruídas. Ou seja, eu vou acabar com essa elite que cresce por corrupção, suborno e idolatria. Mas ele chega e ataca as mulheres dos caras. Ouvi essas palavras, vacas de maçã. É a linguagem dele, né, pastor Giovanni? Não, mas olha só, hein? Olha o que ele fala, pastor Giovanni. Ouvi essas palavras, vacas de maçã, que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados e dizer aos vossos maridos: dá cá e bebamos. Ou seja, vocês são celebridades podres aí. Que ficam oprimindo os pobres, desprezando. Sabe? Essas mulheres fúteis, que vão no salão 3 vezes por semana. Nada contra isso, mas não precisa disso. E que fica desfilando, esnobando o pobre. A minha esposa estava falando, a mulher que trabalha na casa dela, diarista, a empregada doméstica. E mais, oprimir o marido, me dá o dinheiro aí, me dá o cartão aí, preciso ir no shopping. O problema aqui é que eram mulheres fúteis, celebridades fúteis. Não, o problema não é o dinheiro e o problema não é a posição social. O problema é como essa pessoa se relaciona com o outro de outro nível. O problema nunca é o rico, o problema nunca é a pessoa que tem posse. O problema é como você trata o teu irmão, o teu colega, o teu próximo. Você despreza ele, você oprime ele, porque aqui está dizendo, né? Oprimir os pobres, esmagai os necessitados
e dizeis a vosso marido, dá e debamos, ou seja, roube deles mesmo. Injustiça social. Exato, injustiça social. Então, quer dizer, o que elas faziam? Elas faziam os maridos patrões oprimir seus empregados. Pague pouco para sobrar mais para nós. Injustiça social. Aí o Amós, que não tem curso de teologia, que não fez homilética, hermenêutica, e chamou a mulherada toda de vaca. E Bazã era a região dele lá que tinha vaca terrível lá. Vocês estão parecendo aquelas vacas lá da minha cidade lá. Mas no dia de hoje ele levou um processo. Não. Continuando. No versículo 4 do capítulo 4 diz: vinde a Betel e transgredir, a Gilgal e multiplicar as transgressões, e cada manhã trazendo os vossos sacrifícios, de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Oferecereis sacrifício de louvores do que é limitado e apregoai ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso vos tais, ó filho de Israel, diz o Senhor Deus. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os lugares, contudo, não vos convertestes a mim. Ou seja, vocês estão vivendo de aparência. Então, diz, não tem um culto legal, a igreja está grande, tem um baita culto. Sim, o grupo de louvor tem 10, 12 caras lá, umas mulheres que tem um vocal, uns caras que sabem tocar, a igreja está cheia, está arrecadando mais maravilhoso e uma mensagem assim, muito joia, uma igreja, e Deus não está lá. Deus não está lá. Vocês estão querendo me enganar aqui? Aí o Amós chega e fala, ó, tudo isso que eu estou falando, eu não sabia. Sabia mesmo, via lá no sul. Essas pessoas todas ali, você acha que Deus não? Eu vou te dar um roteiro. Eu tenho certeza que eu consigo isso, porque ele não sabe o que está acontecendo. Mostra. Primeiro, você vai atacar a justiça. Está tudo corrompido. Está acontecendo isso. Agora, depois você vai às mulheres dos políticos, dos vereadores, dos empresários que estão oprimidos, só os que estão oprimindo os pobres. Escreve isso aí. Mas Deus não mandou ele chamar de vaca, ele que chamar. Aí você vai lá e fala do culto, fala, o culto para mim não presta. É tudo bonitinho, mas não presta. Então, quer dizer, Amós, ele faz um culto intensivo com Deus sobre a situação política, social e espiritual do norte. Né? Vocês estão entendendo aqui? Estão pegando bem agora o livro do Amós? Aí, vai dizendo mais. No capítulo 5, aí o que acontece? No capítulo 5 diz assim, ó, verso 1, ouvi as palavras que levantam como lamentação sobre vós, a casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual sai 1000, conservará 100, e aquela da qual sai 100, conservará 10, vai acabar quase tudo. No versículo de número 10 diz, aborrecido na porta o que nos repreende e abominável que fala sinceramente. Versículo 14, buscai o bem e não o mal para que viveis, e assim o Senhor Deus dos exércitos estará convosco, como dizeis. Veja, é a mesma palavra do Joel, é a mesma palavra do Osés. Ele está anunciando pecado, castigo, mas está anunciando o quê? Com oportunidade de arrependimento. Né? Muito bem, ele está falando. No versículo 21 diz assim, ó, aborreço, desprezo as vossas festas, com as vossas assembleias, solenes não tem nenhum prazer. Deus fala assim, o culto de vocês para mim me dá, estou vomitando. No versículo 6, presta atenção no capítulo 6. Que é a vontade de Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, as quais vêm à casa de Israel. Né?
imaginar estar longe de amá-lo e fazer chegar no trono da violência, que dormis em cama de marfim e vos espreguiçais sobre o vosso leito e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cebadouro, que cantais à toa ao som da lira. Inventais como Davi instrumentos músicos para vós mesmos, que bebei vinhos em taças e vos ungir com mais excelente óleo, mas não vos afligi com a ruína de José. Portanto, agora ireis em cativeiro. Vocês aí que vivem a vida boa, comendo lagosta, bebendo vinhos finos, trocando carro a cada 6 meses, você chega lá na concessionária, você nem pergunta se eu quero trocar esse carro aqui, será, esse Hilux aqui, 2022, eu nem 6 meses não quero mais, quero mais novo. Vivem como se não tivesse que pagar a conta diante de Deus um dia. Vocês que são assim, vai vir o juízo de Deus. Porque assim, Maria, a gente vê a classe política brasileira. Roubam e continuam roubando como se não tivesse amanhã. E aí a gente pensa assim, pastor Giovanni, tá fazendo alguma coisa? Vai. Igual você falou aqui, deixa os esposos oprimir os empregados dos maridos. Deixa pra lá. O momento chega. Mas daí, gente, acontece uma confusão. Tem um sujeito lá, chamado Amazias, o sacerdote, o bispo primaz do Reino do Norte, o chefe de todos os outros sacerdotes, o bispo da região, o arcebispo, o papa, Amazias. Chega os caras lá e fala assim, Amazias, é o seguinte, tem um sujeito aí, pelo sotaque é do sul. O homem ele tá o cara já falou contra o STF. O cara já pegou a elite. O cara chamou as esposas da celebridade de vaca. Ele falou que os ricos, pensam que Deus vai punir, nós temos que fazer alguma coisa. Para que esse sujeito aí? Senão é um doido que veio lá do sul. Ele vai atrapalhar o nosso negócio. Se chegar no ouvido do rei, nós fomos, todo mundo está lascado. Aí, a Amazias está me trazendo, eu preciso conversar com esse sujeito. É tão interessante o encontro dos dois. Que o Jeroboão, rei de Israel, o Amazias fala assim, rei, é o seguinte, é um sujeito aí que está detonando tudo. Ele está detonando, todo mundo está vendo as lives dele. Olha, as mensagens do WhatsApp tá comendo, ele está mandando para todo mundo, está falando mal da gente. Aí o Jeroboão fala assim, vai falar para ele que ele vai morrer. E aí ele deu um encontro com Amós. E no versículo 12 do capítulo 7, então Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão e ali profetiza. Mas aqui em Betel, aqui por diante, já não profetizarás, porque o santuário do rei e o templo do rei. Seguinte, você vai ganhar o teu pão lá, aqui quem ganha é o meu. Você tem que ir no rei. Não é isso que ele fala para Amós? O cara que profetizar aqui tem que ser meu comandante, porque quem manda aqui em todo o país sou eu. O negócio de pregar é comigo. E você não é daqui, você é do sul. Então vai falar isso lá, vai ganhar teu pão lá. Vai ganhar teu dinheiro lá. E o Amós,
com toda a delicadeza que ele tem, com toda a delicadeza que Deus deu para ele, lá ele fala assim, olha, eu não conheço você. Outra coisa, eu não sou profeta de coisa nenhuma. Eu estou fazendo um papel que é para você fazer, seu infeliz. Eu não tenho formação de teologia. Eu não ganho dinheiro, Deus não está me dando nada. Inclusive, eu deixei os meus compadres lá cuidando da minha vaquinha, que inclusive semana que vem tem feira, eu tenho que estar lá. Mas eu vou dizer para você, tua esposa vai virar prostituta e teus filhos vão morrer em terra estranha. Olha, eu fico arrepiado. É isso que ele fala. No capítulo 7, verso 14, respondeu a voz e disse a Amazias, eu não sou profeta? Primeiro erro. Primeiro erro. Eu não sou profeta. Muito mais profeta fraudulento. Como você é. Profeta fake. Obrigado. Para atualizar, né? Não sou discípulo de profeta. Ou seja, eu não tenho profeta expulso nenhum. Mas boiadeiro e colhedor de 5 cômodos. Sabe o que é 5 cômodos, Amazias? Aquele produto de terceira categoria que a gente vem na frente dos pobres. Amazias. Amazias é aí. Não, Amazias era o sacerdote, o rei era Jeroboão. Mas o Senhor me tirou após do gado, ou seja, eu estava trabalhando honestamente, sem enganar ninguém, como você está fazendo, seu infeliz. O Senhor me tirou após do gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaac. Portanto, assim diz o Senhor, tua mulher te prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão em espada, e tua terra será rebatida, e tu morrerás na terra imunda. Tchau. Com toda a delicadeza que Deus deu para ele. Agora, vem cá, para a terra de Israel. Não podia ser o cara educadinho, não tinha que ser muito bom. Deus sabe fazer as coisas, não. As pessoas, para conversar com Amazias, tinham maior medo. Ele era extremamente poderoso. Poderoso naquela região, naquela nação. Poderoso politicamente, porque ele era assim como rei. Imagina os caras morravam de medo de Amazias. Aí chega o Deus do céu. E aconteceu. Nós faz a parte dele, volta para a sua terra e continua cuidando dos seus bois, e um dia a gente vai conhecer o Amós na glória eterna. A gente vai conhecer esse grande homem de Deus. Ok, meus irmãos? Amós, beleza? Falta mais um pouco. Tempo não é o suficiente para a gente terminar. Viu agora, vocês agora, né, que a gente está dando mais tempo aqui, os profetas menores, não desprezei, porque são baixinhos, viu? A mensagem deles, mas não é diferente. A mensagem dessa turma aqui não é diferente dessa. O conteúdo é o mesmo. Mas a diferença é que eles. Vamos falar de 3 profetas numa pancada só. Obadias, Jonas e Davi. Não quer entender o ministério do profeta Amós? Agora nós vamos no livro de Obadias. Obadias só tem um capítulo. E Obadias, ele não profetiza nem para o reino do norte, nem profetiza para o reino do sul. Obadias profetiza para Edom. Obadias profetiza para... Quem eram os edomitas? Quem eram os edomitas? Descendentes de Esaú. Isaac, Esaú e Jacó. Os edomitas, os israelitas. Atual Arábia Saudita. Atual Arábia Saudita. É a mistura, né, de ismaelita
edomita. Veja, Obadias se levanta porque os edomitas, viu, gente? Uma coisa que eu aprendi, pastor Giovanni, com o livro de Obadias. Um dia eu fiz uma pregação sobre o livro de Obadias e falei assim, vamos abrir em Obadias. Levou 15 minutos para o povo achar. Porque você não escuta nada de Obadias. Obadias tem uma mensagem profunda sobre isso aqui, ó. Ó. Família. Ó, qual é a profecia de Obadias? Os edomitas, os descendentes de Esaú. Ok. Vamos falar que vocês falam bem os seus filhos, o pessoal da família. A gente fala, né? Nossa, tinha um tio que era doidinho. Ah, seu avô era assim. A gente não fala mais. Ah, porque nós precisamos passar para os nossos filhos quem foram nossos. Que eles não conheceram, às vezes, né? Ah, eu tinha um primo, ah, o meu pai, seu avô. Mas a gente não conta os nossos filhos para eles conhecerem a nossa história. É importante. Mas, o que eles fizeram? Quando Jacó, olha lá, esse texto é muito bom para falar para famílias. Quando Jacó engana Esaú, Esaú fica quantos anos com o mago do irmão? Até encontrar? 20 anos. Depois houve perdão. Mas antes do perdão, o que você acha que Esaú falou para os filhos dele do tio? Ele, o que você acha? Você tem um tio que não presta. Rapaz, que tio? O tio Jacó não presta. O tio Jacó enganou o pai. Me trapaceou num direito de primogenitura. Roubou o avô, ia dar a bênção para mim, e ele se fez passar por mim. O que você acha que os sobrinhos sentiram com Jacó? Ódio. O cara ficou 20 anos estragando os filhos contra o tio. 20 anos. Aí depois, 20 anos. É igual aquela história. Um dia, olha, meu filho tem 18 anos e está desviado da igreja, só quer ir para festa, para baile. Só em Santa Catarina, para você. Aí, o senhor veio falar comigo. Você pode fazer isso lá em casa? Eu falei, pastor, qual é a história dessa família aqui que tem um filho de 18 anos que abandonou a igreja? Sim, rapaz, essa turma aí ficava falando mal dos pastores que eram daqui da igreja. Não porque o pastor não presta, porque o pastor assim. Vinha outro pastor, porque esse pastor não presta, porque o presidente do jovem não vale nada. E ninguém prestava. O menino passou 18 anos ouvindo aquilo. Ele está com 18 anos, o que você acha que ele pensa da igreja? Ninguém vale nada. Aí eles queriam que eu fosse conversar com o filho deles. Aí o pastor me contou essa história. Aí eu falei, irmãos, é o seguinte, o que o pastor falou, vocês que têm que consertar, vocês ficaram 18 anos envenenando o filho de vocês. Não adianta uma minha minha, não. O pastor já visitou ele, não deu certo. E eu posso ir, não vai dar certo, sabe por quê? Porque vocês ficaram 18 anos falando mal da igreja. Como é que vocês querem que a gente conserte 18 anos um dia? Aí a questão da família é a mesma coisa. Os caras chegam e falam assim, rapaz, o vô de vocês contou uma coisa. Ah, o que contou? Aí você sabe. Essa raça não presta. Essa raça não vale nada. É melhor nem se considerar da família, porque sabe quanto tempo durou isso, gente? Vocês acham que tem cura nisso aqui? Vocês acham que tem cura? 2.000 anos de ódio. Então o que acontece?
Moisés, agora eu não lembro da passagem, quando Moisés estava atravessando com o povo do Egito para ir para a terra prometida, Moisés já sabia do rolo. Só lembra esse texto? Moisés mandou 2 caras conversar com o rei dos Edomitas. Ele falou assim, ó, nós queremos passar aqui diante de vocês, mas a gente não vai nem beber água. A gente nem vai beber água, a gente vai passar direto, porque isso aí vai ter que dar uma volta muito grande. E esse corredor aqui é um atalho. Aí o que o rei dos Edomitas falou para eles? Se vocês passarem aqui, a gente mata todo mundo. Problema de família, não? Eles eram irmãos dele. Aqui, consanguíneos. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, o que os edomitas fizeram? Olha, vamos lá. Não vou dizer capítulo, só tem um, né? Versículo 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos te levarão os bens, estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Olha só, Rosa, presta atenção agora, hein? Mas tu, falando dos edomitas, não devias olhar com prazer para o dia do teu irmão? Que irmão? Os israelitas. Quando Nabucodonosor invadiu. E ter alegrado no dia da tua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da tua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Bem. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade? Tu não devias ter olhado com prazer pelo seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens, os caras para saquear a cidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem ter entregado o que lhe restasse. Por exemplo, houve o perdão depois de 20 anos, mas... O estrago já estava feito. Entre os 2 irmãos houveram. Agora, minha família, eu quero dizer que eu me reconciliei com meu irmão. Não tem como mais. Eu e ele, a gente se perdoou. Entre eu e ele, mas e o resto? E as centenas de sobrinhos, de genros, imagina. Muitas vezes a questão da bênção, né? E para eles não ter a bênção do pai, o que acontecia, eles poderiam dizer assim, a gente não é próspero porque é por culpa de Jacó. Quer dizer, é aquela coisa, você sempre lançar... Sabe o que ele está sofrendo aqui? Porque o seu tio roubou a bênção da mãe. Isso é muito sério. Então, o que eles fizeram lá, pastor? Ficaram nas exposições. Os caras que conseguiam escapar do cerco, eles matavam nas exposições. E falavam, tá bom que não sou, tem um pedra aqui. E Deus tirou o direito dos edomitas de ficar. Acabou. E o Obadias tem esse ministério de dizer, ó, é muito interessante. Esse trabalhar de Obadias é muito interessante. Sabe de Obadias? A gente chega no Jonas. Camarada. Jonas. Pergunta que eu quero fazer para vocês. Jonas. 2 pontos. 1. Patriota ou desobediente? Eu tenho. Eu fiz uma palestra para pastores, ainda não preguei. Eu tenho uma palestra para pastores sobre Jonas. Jonas, um patriota ou um desobediente? Tudo bem, eu sei que é provocativo, mas Jonas, ele é mal.
Tem muito pastor que massacra Jonas e é pior que Jonas. Tem muitos cristãos que massacram Jonas e é pior que Jonas. Por quê? Quando a gente fala de Jonas, o que vem na mente? Ó, baleia. Quando a gente fala de Jonas, o que vem na nossa mente? Gente, fuga. Vem um sujeito desobediente. Não era misericordioso, mas ele não era isso. Você sabe, Jonas, ele era um profeta doente. Por quê? Era doente. Eu vou explicar. Os ninivitas, os assírios, eles tentaram invadir Israel 15 vezes. E os ninivitas tinham 3 alvos quando eles iriam invadir Israel. 3 alvos dos ninivitas. Matar o rei. Por que matar o rei? Desestabiliza, não tem uma voz de comando militar. Matar o sacerdote. Por quê? Enfraquece a questão espiritual. E matar o profeta. Por quê? Porque o profeta é um estímulo. É o guia, é a luz espiritual. Então, os ninivitas, por vezes, tentaram invadir Israel. E o pai de Jonas, como é que era o nome do pai de Jonas? Amitai, profeta. Quando se anunciava que os ninivitas estavam chegando na cidade, como é que a cidade era a casa de Jonas? Pânico. O menino tem 3 anos. O que você acha dos camaradas que querem entrar na casa para matar teu pai? Pânico, medo, e que sentimento brota de você para quem quer matar teu pai? Jonas, ele tem 3 anos e ele vê aquela movimentação de desespero, orando, pedindo que Deus tenha misericórdia, que os ninivitas não matassem a metade. Aí o Jonas, ele tem 6 anos, acontece a mesma coisa. Aí o Jonas tem 7 anos, acontece a mesma coisa. E o Jonas tem 12 anos, é pré-adolescente, acontece a mesma coisa. O Jonas tem 15 anos. Quando o Jonas tem 30, o que ele pensa dos ninivitas? Merece morrer. Então, veja, a questão do Jonas não é só uma questão nacional. A questão do Jonas, pastor Giovanni, é uma questão pessoal. Ele cresce doente das emoções. Doente na sua vida emocional. Agora eu pergunto para vocês, Deus pode trabalhar com um pastor doente? Não. Deus não pode ser um pastor. O pastor tem que estar curado. Não é perfeito, porque aí não tem ninguém. Não sobra ninguém. Convencido. Mas um pastor doente gera uma igreja. Agora, Deus tem um profeta doente. O que Deus tem que fazer? Deus tem que curar esse profeta. Deus manda ele fazer o quê? Vai pregar para quem? Não, Deus, está de brincadeira. Aí ele pega o navio e vai para onde? Tarsis. Onde que fica Tarsis? Sul da Espanha. Quantos quilômetros dá de Jope em Tarsis? Sabe quantos quilômetros? 4.000. E daí, você quer ou não quer que essas pragas morram? Por quê?
serem destruídos, eu tenho que pregar lá para eles se converter? Vou para Tarsis, fazia tempo que eu queria conhecer aquele litoral espanhol. Foi. Nunca foi em Tarsis. Mas ele chegou lá no guichê e disse assim, qual é o lugar mais longe daqui de Jó? Tarsis, me dá uma passagem para lá. Ó, não tem lugar bom não. Você vai ter que viajar. Não tem problema. O quê? Exatamente, ó, só. Ele nunca foi para Tarsis. Mas ele com certeza chegou lá, no guichê lá, e disse: qual é o lugar mais longe que vocês devem passar? Tarsis, assim, não dá uma. 6 escalas, 4.000 quilômetros. O que você acha? Eu estou querendo abençoar esse povo? Pô, vamos encurtar a hora, porque falta 10 minutos para a gente acabar. Jonas, você sabe por que o Jonas vai tratar para Nínive? Porque quem mais precisa dos dois, Jonas precisa mais de Nínive do que Nínive de Jonas. Porque Deus poderia levar qualquer profeta. Podia até usar um profeta deles. E Jonas precisava de ser curado. Qual é a única maneira de a gente, vamos soltar a mágoa? Qual é a única maneira de a gente curar a nossa mágoa? Só tem um jeito de curar a mágoa, gente. Ó, não é oração, não. Confrontação. Jesus já disse isso. Se alguém tem alguma coisa contra ti, vai o quê, pastor Giovanni? Vai confrontá-lo. Ah, mas e a oração? A oração só serve para dar coragem. Porque a oração não vai curar a mágoa de jeito nenhum. Agora, a oração, Rosa, dá coragem para nós. Deus, eu preciso perdoar fulano, me dá coragem para falar com ele. Ou, Deus, eu preciso pedir perdão, me dá coragem e humildade para falar com ele. Aí a oração presta, mas não vai curar, não. Jonas, você precisa de ser curado. Eu quero usar você, mas você está doente. E a sua cura é Nínive. Qual é? Qual é a vacina da Covid? Próprio vírus. Meu, essa cura. Então, Deus queria duas coisas, curar Jonas e salvar Nínive. Pelo jeito, Deus só salvou Nínive. Porque ele fez um trabalho porcamente. Foi o único evangelista da história que ficou triste com a conversão de quem escutou. E não. Então ele nem acabou não sendo totalmente curado. O texto não diz. Não diz. Miqueias, o profeta Miqueias, eu tenho invertido aqui, né? Vamos Naum. Vamos para Naum rapidamente, porque Naum, ele foi o profeta que era a sequência de Jonas. O povo de Nínive se converteu. Jonas, o livro diz que eles se converteram e ficaram lá mesmo. Só que 100 anos depois, aquela geração que converteu morreu. Mas os filhos deles se afastaram dos caminhos de Deus. E a mensagem de Naum é uma mensagem parecida com Jonas. Da seguinte maneira: os seus pais se converteram. Você está afastado. Volta à conversão, senão Deus vai destruir. Essa é a mensagem de Naum, tá? Miqueias profetizou o problema de Miqueias, ele foi um pré-exílico também.
Miqueias profetizou, havia um problema sério na época de Miqueias, que era a grilagem de terra. Não sei se vocês sabiam disso. Aliás, o próprio Miqueias perdeu o sítiozinho que ele tinha. Em Miqueias, capítulo 1, né? Está dizendo, palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, morasquita, nos dias de Jotão, a casa de Ezequias, rei de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Capítulo 2, versículo 1. Há aqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. Se tem uma pessoa que amar, se tem uma hora que ele pensa bem, é durante as madrugadas. Perguntaram para Júlio César, grande imperador, de quem você tem medo? Ele disse, de Crasso, porque Crasso não dorme. Vocês acham que esses políticos de Brasília corruptos dormem? O Zap deve comer a noite toda. Os caras devem mandar áudio, mandar de texto, maquinando o mal. A luz da alva o pratica. Olha lá, pastor Giovanni. Eles pensam durante a madrugada, nasceu um dia, eles executam. Porque o poder está em suas mãos. Misericórdia. Se cobiçam campos, não é para comprar, não, viu? Os arrebata, ou seja, grilagem, né? Se casas as tomam, assim fazem violência ao homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Ou seja, o problema de Miqueias era o seguinte: por que estava tendo aquela grilagem de terra? Por que estavam tomando casas? Porque a justiça estava sendo corrupta. Versículo 6 do capítulo 2. Não babujeis, dizem eles. Não babujeis das coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Das coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? Não está só sim, as minhas palavras fazem o bem, guiando retamente. Mas há pouco se levantou meu povo como inimigo. Além da roupa, roubais a capa, aqueles que passam seguros sem pensar em guerra. Lançais fora as mulheres do meu povo do seu lar querido. Dos filhinhos dela tirais a minha glória para sempre. Ou seja, vocês estão fazendo tudo errado. E o profeta Miqueias, ele levanta contra a nação que está corrompida e corruptora, os juízes corruptores, os profetas. Olha o que ele diz lá no sacerdote. Né? Ouvi agora a cabeça de Jacó e vós, chefes da casa de Israel, não é a vós os que pertencem ao juízo? Pertencem a saber o juízo? Os que aborrecem do bem e amais do mal. Opa! Brasília. Os que aborrecem do bem e amais do mal, ou seja, transformam o traficante em cidadão de bem e o trabalhador honesto em bandido, em fora da lei. Bandido não é, né? Mas fora da lei. Que aborreceis do mal, aborreceis do bem e amais do mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima de seu lado. E comeis a carne do meu povo, aliás, arrancais a pele, que eles miçais os ossos, e os repartis como para a panela, como carne no meio do caldeirão. Então chamarão o Senhor, mas não os ouvirá. Assim o Senhor acerca dos profetas que fazem errado o meu povo, que clamam paz quando tem que mastigar. Paz quando tem o que mastigar. Mas apregou guerra santa contra aqueles que nada lhe metem na boca. Meu Deus. Então, o profeta Miqueias só é lembrado de uma época do ano. Qual?
Só no Natal. Um versículo. Se você ler um versículo de Miqueias e não dizer a referência, ninguém vai saber aplicar. Mas se você ler esse versículo aqui, é tu, Belém, Efrata. Aí todo mundo lembra, né, pastor? Miqueias. Veja. E tu, Belém, Efrata, pequeno demais para figurar com um grupo de milhares de Judá, de time Israel que há de reinar em Israel. Por que ele, Miqueias, é um dos poucos profetas que fala sobre o seu anseio sobre reino e reinar? Sabe por quê? Porque quem se sente injustiçado, o que ele clama? Justiça. Quem é que pode promover, nesta época, justiça para as nações? O rei. Qual era o anseio messiânico de Miqueias? Um rei. Para quê? Fazer justiça. Cada profeta tinha um anseio diferente do Messias. Então, E todos tiveram complexo de vislumbre. todos tiveram os Ou pés. Messias encarnado, Ou lá. ou Exatamente. no retorno também. Capítulo 7. Verso 2. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Meu Deus. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um acaça seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, a grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente entrando na. Ok. Não, nós já tratamos. Abacuque. Abacuque fala. Ele começa o livro falando que Deus não está nem aí. Até num gesto ousado, ele fala assim: Deus está surdo. Abacuque é corajoso. Ele viveu num período terrível também. Ele viveu na mesma época que Naum e Sofonias, quando os babilônios derrotaram os assírios, e ele está querendo vingança. No capítulo 1 diz: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? O senhor não está me ouvindo? Gritar-te em violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me faz dizer a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas de litígios se suscitam. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque eu pertenço e a justiça é torcida. Mais uma vez, isso é uma profecia do nosso nação. É a mesma coisa. Então, não vai fazer nada. Então, Abacuque é esse profeta que está cheio de zelo pela sua nação, e pelo jeito que sangue não veio. E Deus fala: eu vou agir. Eu vou agir. Os babilônicos estão chegando. Aí ele fala: não, o Babilônio também não, né? Se eu vou usar os ímpios, pô, meu, você não quer que eu faça justiça? Eu uso quem eu quero. Estou na terra minha. Deus dá uma lição para Abacuque. E no final, no capítulo 3, Abacuque está tão humilde que ele vai falar: se não tiver curral no gado no curral, se produz oliveiramente, se a gente tiver problema no PIB, em outras palavras, eu estou daqui, merda, entrei no Senhor. Então, Abacuque, ele aceita a repressão de Deus e diz: Abacuque, você tem razão, há injustiça na terra, mas eu vou agir, só que eu vou agir do meu jeito, não é do seu jeito. Abacuque queria que Deus agisse do jeito dele. E do meu jeito é o melhor. Ele aceita, né? Ele assume isso aí. Muito bem, gente, estamos terminando. Vocês estão cansados? Vamos terminar então? Chegamos em Sofonias.
Sofonias, ele gostava de tocar sanfona. A filha dele é Sofonias. Ele viveu na mesma época que Naum e Abacuque. E a mensagem dele é anunciada um pouco antes da reforma que Josias faz. Então, também ele denuncia contra Judá e Jerusalém do Sul. Né? Capítulo 1 diz: de fato, consumirei todas as coisas do Senhor, consumirei os homens e os animais, consumirei as aves dos céus, os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, exterminarei os homens sobre a face da terra. Estenderei mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei desse lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. Aqui, mais uma vez, o profeta anunciando o cativeiro. Por isso que eu falei aí, ó. As profecias, o resumo delas é isso aqui, a messiânica do cativeiro e da libertação. Sofonias também, ele trabalha contra o sul, contra Jerusalém, e também apresenta para Jerusalém arrependimento para que Deus não venha punir a sua cidade querida. Ele trabalha, ele já é um profeta pós-exílico. E quando a gente fala de Ageu, a gente trata de um sujeito que trabalha com a turma que veio da Babilônia, os judeus babilônicos. E é uma turma muito complicada, porque ele tem a função de orientar o povo para retificar o templo. E Ageu e Malaquias, gente, vamos para a gente finalizar o Velho Testamento. Ageu e Malaquias, eles têm a mesma profecia. Aliás, Malaquias, ele é famoso pelo dízimo, não é isso, pastor Giovanni? Por quê? Veja bem, tanto Ageu quanto Malaquias, eles trabalham com a turma que vem da Babilônia. O Paulo já está quase cheio, né? Veja bem, eles trabalham com a turma que vem da Babilônia. Nasceram lá, tudo bem, são judeus, puros. São judeus puros, se conservaram a sua cultura e tradição por causa da sinagoga. A sinagoga, ela nasceu na Babilônia. E, inclusive, existe até hoje, né? Para preservar a cultura, a história, a vida com Deus. Os caras estão acostumados na capital do mundo, moravam em casas boas, jardim suspenso, acostumados com boa vida, voltam para a cidade de seus pais. Qual é a primeira coisa que eles vão querer fazer? Construir casa. Eles não têm, pastor Giovanni, noção do que era o tempo. Eles estão acostumados na Babilônia, uma nação próspera, rica. Qual é a ideia que eles têm de vida? Riqueza. Agora, se chegam lá, imagina o que eles encontram lá, um país pobre, um país cheio de pedra, um país com deserto. Isso não é o que eu queria para minha vida. E daí, Ageu e Malaquias, eles têm eles têm que mudar a ideia deles. Seguinte, a primeira coisa que vocês têm que fazer não é construir a casa de vocês. A primeira coisa que vocês têm que fazer é restaurar o templo. A vida começa, na questão deles, a vida com Deus começa no templo. É do templo para fora, e não de fora. Do templo para fora.
Assim que o catolicismo fazia. Eles começavam as cidades a partir do quê? Das catedrais. Constrói um templo, constrói uma igreja. Entenderem? Você constrói uma igreja, ao redor da igreja constrói uma praça e a cidade começa ali. Você pode ver que em todas as cidades, qual é a parte mais importante de uma cidade? O que tem em toda a praça? Um templo católico. Por quê? Porque aquela cidade começou ali. Então, essa é mais ou menos a ideia. A vida começa no tempo. Mas os caras queriam construir casa bonita, aquela coisa toda, piscina. Entendeu? Hã? Área gourmet, home theater. Os caras estão fazendo isso. Se você olhar do ponto de vista deles, eles estão errados. E era aquilo que eles estavam acostumados. Mas estava errado do ponto de vista de Deus, não. Mas, quando Malaquias fala negócio do dízimo, pastor Gilberto, eles não têm noção do que é dízimo. Vocês acham que eles alguma vez deram dízimo lá na Babilônia? Apesar de serem exilados na Babilônia, eles viveram um período bom. Maravilhoso. Esses que voltaram para Jerusalém, não eram os que foram. Os que foram morrer. Eles nasceram na boa vida. Eles nasceram na opulência. Boa vida no sentido cultural. Sentido cultural. De prosperidade. Porque eles eram cativos. Mas aí que é, eles foram cativos. Alguns de alto escalão. Eles eram pessoas de proeminência, porque eles eram cidadãos babilônicos. Eles tinham a nacionalidade. Hoje, um judeu está no Brasil, ele é brasileiro. Mas a etnia dele, a história dele, ele é judeu. Então ele se sente mais judeu do que brasileiro. E lá os caras que se sentiam judeu, os caras vão para lá, mudam. Aí os professores, não, tem que dar um dízimo, mesmo que não dízimo, tem que dar. E eles começam a perceber o que é ser um judeu. Um judeu na prática, não um judeu apenas na cultura, né? Aí eu sou judeu, ok, um judeu lesinista, né? É isso. E claro, Malaquias é duro, vocês são ladrão. Inclusive, eu até particularmente acho que a abordagem do dízimo não deveria ser de Malaquias. Porque não tem nenhum sentido você usar Malaquias 3:10 para a situação cristã. Você tem que usar o dízimo do ponto de vista cristão, não do ponto de vista de Malaquias. Eu acho mais leve, por exemplo, Provérbios 3:9. Isso. E honra ao Senhor, compromisso da tua renda. Mas o judeu que antes de ir para a Babilônia tem que isso aí. Mas por que lá, antes deles irem para a Babilônia, por que nunca tinha versículos igual Malaquias 3:10? Porque o cara era disciplinado. E até a palavra dízimo meio que desaparece no Novo Testamento, porque já é um princípio intrínseco à cultura. A cultura. Agora, eu não estou aqui falando disso, é só uma questão cultural histórica. Ok? Sim. Só uma pergunta. Não cabe muito Malaquias para o dia de hoje. Mas eu sempre ouvi essa segunda parte aqui, fazer prova de mim. Isso aqui caberia ainda ou também não? A prova que nós fizemos do Senhor é Cristo. Uma coisa é a experiência com Deus antes de Cristo, até mesmo a cultura, na religião, no templo, no culto, na liturgia, porque hoje, em Cristo, o templo é o nosso corpo, a liturgia são as nossas ações, o nosso sacrifício é a nossa vontade, é o eu. Então, a consagração do corpo, então você tem outra perspectiva de vida com Deus hoje. Que é diferente da cada. Quando Deus fala fazer prova de mim, é uma coisa para eles. Inclusive, fazer prova de mim no hebraico é ta'am. Ta'am. Ta'am significa, é uma experiência sensorial. É você tomar uma água, tomei a água, ta'am.
fazer prova de mim. Ó, provar e ver que o Senhor é bom. Como se fosse assim, toque Deus, ou é uma experiência sensorial. É isso que Deus está falando com ele, porque os judeus não acreditavam no abstrato. Para o judeu tudo era tátil. Não tinha nada espiritual, assim, abstrato não existia para eles. Tudo era tátil. Ou racional, materialismo. As asas, Deus até se transformou numa linguagem zoomórfica, né? As asas do Senhor, o olho do Senhor, o braço do Senhor, porque os judeus não acreditavam no abstrato. Deus é espírito. O judeu não entende isso. É o Cristo que dá. Pode falar para o judeu, Deus é espírito. O que é isso? Não, Deus é uma rocha. Ah, não entendi. Entendeu? Tá, prova aí, não, Cristo é a revelação. Amém, gente? Muito bem. E o Zaca. O Zacarias. O Zaca, né? O Malaquias tem isso aí também. Só que é o seguinte: o problema do judeu, da pós-babilônico, é outro judeu com outra mente, outra perspectiva de ver a vida. Por isso que os judeus dos dias de Jesus não aceitaram Jesus. Qual a ideia que o judeu tinha de rei? Qual era o ideal dele de rei? Uai, o rei, o que você acha? Eles ficaram crescendo na Babilônia. Qual a ideia que eles têm de rei? Nabucodonosor, Nabopolassar. Esses eram os reis da terra. Ora, o Senhor vai vir um rei. Que rei que eles desenhavam? Que rei que vem? Como é que o Artaxerxes ia por uma batalha? Um puro sangue do sangue. Então, eles idealizaram um rei. Aí, quando veio Cristo, fala, não, isso não é daqui. Para fora do corpo. Eles criaram lá no Babilônia. Mas, para terminar, o Zacarias, ele é um profeta. Vamos ler aqui, página 37. Como Ageu, alguém lê para nós? Como Ageu, também a Zacarias, a missão de apoiar os repatriados na obra de reconstrução do templo. Zacarias iniciou a sua atividade profética alguns meses depois de Ageu, no mesmo segundo ano do rei persa Dário I, mas a estendeu por mais tempo, ao menos pelo que se narra nos 8 primeiros capítulos do seu livro. Alcançou-se o 4º ano do reinado do mesmo soberano. Isso, então, ele também tem essa missão de apoiar os repatriados. E esse que era difícil, porque trabalhar com aquele judeu ali, né? Leia o último parágrafo ali, o livro inteiro. É perpassado por uma doutrina de espiritualidade. Ressalta nele a doutrina sobre os anjos que velam pela sorte do reino de Deus e desempenham cuidadosos a missão de intermediários entre o céu e a terra, expondo os diversos motivos sobre o Messias e o seu reino futuro. Zacarias realça o elemento interior da santidade e o da luta contínua contra o mal até o surgimento de seu último estágio, glorioso e sem fim. Amém. E aí o Zacarias, ele fala assim, gente, é o seguinte, vamos caprichar aqui, porque está vindo o Messias e o reino dele é reino maravilhoso. A missão dele era de incentivar e animar os recém-chegados da Babilônia. Assim encerramos o Antigo Testamento. Fizemos uma jornada boa, né? O pastor Silvio virá